Ação e reação. Nono livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier em 1957. Capítulo 12. Dívida gravada. Enquanto outros servidores da instituição por nós passavam, à pressa, com o evidente intuito de auxiliar, o dileto companheiro de Druso desceu a escadaria do templo, em nossa companhia, explicando: muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui neste locutório os desesperados e os tristes e, tanto quanto isso é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora, adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar-lhes a idade segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras, e em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E, vendo, contristados, a multidão em movimentos rudes, ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, fixou a portaria radiante que, da forte penumbra, mais se nos afigurava um túnel aberto para a luz, e esclareceu: efetivamente, reportam-se vocês a medida desejável. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs ou são portadores de sentimentos tigrinos que petições comoventes mal encobrem. E, com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia de nossa casa. Muitos de nossos irmãos, aqui desarvorados, clamam com a boca que anseiam pelas vantagens da prece, na intimidade do santuário, no entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto à ironia e à blasfêmia, para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante. Recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Hilário, espantado, considerou: significa isso que somente a sincera compunção da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto. Exatamente assim é, confirmou o interlocutor. Nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os, compadecido,
mas sem se deter até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando, ansiosa: Assistente Silas. Assistente Silas. Nosso amigo identificou-a porque, parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando: Luísa, aqui vens? Defrontavam-se em ambos a curiosidade e a aflição. A senhora desencarnada, com sinais de reprimível angústia, gritou sem preâmbulos: Socorro! Socorro! Minha filha, minha pobre Marina esmurece. Tenho lutado com todas as minhas forças para forçar ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: Assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se, ainda mais, com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno, como lhe fosse possível, e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Em caminho, informou. Trata-se de companheira da mansão, encarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou: É impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que lhe não chegou aos lábios e juntou: Grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingíramos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois de 0 hora. Acompanhando Silas, cuja presença desocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava, inquieta. Via-se nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava a beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com um novo brilho e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois era ela a irmã para quem aflito o coração materno suplicara socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão,
levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa meu fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que dispensem amor. Não tenho mais recursos. Estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso, entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração e, induzindo a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, um impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando o líquido letal. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu, desolada: Ó Senhor, compadece-te de mim. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha em travar e a possibilidade da morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso, atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jacto de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos, bondoso: Temos aqui asfixiante problema de conta agravada. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou: Marina veio de nossa mansão para auxiliar a Jorge e Zilda, os quais se fizera devedora. No século passado, interpôs-se entre os dois, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que esvaleram angustiosa demência no plano espiritual. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores, para que se lhes recompusesse o destino, e os três renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo. Marina, a primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho, mas, quando moças feitas, há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do pretérito. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis. Tomada de intensa paixão, completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções e, atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara sem perceber. E Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. Decorridos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade.
Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença à conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar. Todavia, em faltando apenas 2 semanas para a realização do consórcio, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge expõe a chaga que excluía o mundo interior. Não me nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser a companheira no lar. A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e, aparentemente, não se revolta. Mas, introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida com que põe termo à existência física. Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela em nosso mundo, admitida na mansão pelos méritos maternais. A genitora desditosa rogou o amparo de nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, de vez que a filha traidora aos seus olhos era mais infeliz que a filha escarnecida, embora esta última houvesse adquirido o grave débito dos suicidas, em seu caso atenuado pela alienação mental em que a moça se vira sentenciada sem razão inqualificável abandono. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sâncio, que conhecemos pessoalmente, determinou-lhe que Marina fosse considerada devedora em conta gravada por ela mesma. E, logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Marina falhara na prova de renúncia em favor da irmã que era credora generosa, mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio, na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, receberam Zilda em rendado berço, como filhinha estremecida. Mas desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surda-muda e mentalmente retardada em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário. Inconsciente e atormentada nos refolhos do ser pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. A vida corria-lhes regularmente, não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando, há meses, Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos, martelada igualmente pela tentação do suicídio. Silenciou o assistente. Achávamos-nos, eu e Hilário, assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano, contudo encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou a moça prostrada e acentuou: auxiliar-nos ao Senhor para que se recupere e reanime. Nesse instante, a irmã Luísa penetrou no recinto entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu, enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até ao fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada, então presenciamos um quadro inesquecível. Marina ergueu-se em espírito sobre o corpo somático e pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas, com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes e, de repente,
À maneira do cego que retorna à visão, a pobre criatura viu a genitora que estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correrem dos olhos, refugiou-se no regaço, gritando de alegria: Mãe, minha mãe, pois és tu. Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse a uma criança doente e, mal reprimindo a emoção, falou-lhe, triste: Sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento. Beijando-a ternamente, embora aflita, continuou: Porque o desânimo, quando a luta apenas começa, ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma e nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. A enfermidade de nosso Jorge e a provação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para teu espírito que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe. Ouvidas-te o culto da oração que o lar te ensinou. Enganaste-te, assim tanto, para abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que tisnaste com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que impuseste, e paga em desvelo e sacrifício, ao pé da filhinha doente, a conta que deves à eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da estação dolorosa, mas justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo, para que, juntos, possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Não penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram, além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses muitas vezes lhes ocasionem longos dias de angústia? Compadece-te de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Alou-se Luísa, pois que singultos incessantes lhe abafaram a voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, osculava-lhe as mãos, clamando em súplica: Mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres, depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acarinhando a fronte da pequenina, empapada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha, como permite o Senhor possa eu continuar vivendo por ti. A moça, renovada, cojou-se sobre a menina triste, mas, como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como grânulo de ferro pelo ímã, e vimos-lo acordar, em pranto copioso, bradando, inconsciente: Minha filha, minha filha. O assistente, respeitoso, despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus. Nossa Marina ressurge transformada. Afastamo-nos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões purpúreos da aurora e, de alma embriagada de reconhecimento e esperança,
meditei na infinita bondade de Deus, que faz raiar, depois de cada noite, a bênção de novo dia.